Você talvez já tenha sentido essa sensação de não pertencer ao lugar onde você nasceu ou não pertencer exatamente à cidade onde você mora. E isso gera algumas coisas boas, outras coisas não tão boas em você. Isso é uma coisa que eu passei e que eu queria conversar contigo enquanto a gente cria um doodle. Eu vou sortear aqui um desses materiais que estão na minha frente. Deixa eu até pegar essa câmera aqui da mesa para te mostrar. Eu vou escolher um desses materiais aqui para a gente estar criando um doodle. Doodle, para quem não sabe, é isso aqui, ó. É essa espécie de arte onde você preenche um papel inteiro, né, utilizando essa técnica. E eu acho que é uma forma legal de você praticar criatividade, de você não pensar muito na qualidade que você está fazendo, você meio que só deixa fluir. Então acho que vai ser um exercício interessante para enquanto a gente conversa sobre esse tópico que pelo menos na minha vida sempre foi muito importante. Se você quiser entender quem são essas referências, esse aqui é o Keith Haring, é um cara que fez muita diferença nos anos 80, artisticamente falando. Esse aqui é o Timothy Goodman, uma pessoa que foi influenciada por ele, que pegou essa questão do lettering com desenho, né, e aplicou mais com palavras. E eu estou muito empolgado para ter essa conversa contigo, porque eu acho que esse é um tópico que eu guardei dentro de mim por muito tempo, por vergonha mesmo, por medo de falar sobre isso publicamente. Você já vai entender o porquê. Mas isso sempre foi uma coisa muito pessoal que eu sentia vergonha de abrir, até para as pessoas mais próximas, porque às vezes que eu tentei abrir, eu fui meio que zoado ou repreendido, sei lá, não sei explicar, mas não aceitaram muito bem essa minha abertura. Eu vou começar então sorteando qual desses materiais a gente vai estar usando. Eu tenho materiais diferentes para a gente criar enquanto a gente conversa disso. Eu vou ser sincero contigo, eu tô torcendo, tem dois aqui que eu quero que ganhem, mas eu não sei qual vai ganhar. Lembrando que vai ser assim, ó, do 1, 2, 3, 4, 5 ao 6, tá? Então esse aqui é o sexto, esse aqui é o primeiro. Vamos ver que número vai sair e aí a gente começa a rabiscar umas folhas que eu tenho aqui já separadas aqui do lado. 2, saiu o número 2, saiu esses gizes de cera, eu não sei se giz de cera tem plural. Nunca parei pra pensar nisso. Mas vamos começar criando com eles. Eu peguei duas cores, só porque o contraste estava bem feio, assim, do verde pro tapete verde, para essa tábua de mesa. Então a gente vai começar criando um doodle com giz de cera, que eu admito que não era a minha preferência, mas a gente vai seguir aqui o dado e eventualmente a gente pode fazer um outro sorteio, né? Dependendo de como essa conversa fluir e quanto que a gente preencher da folha de papel, se eu precisar fazer um outro doodle, a gente pode sortear de novo. Então a gente vai começar pegando uma folhinha de papel para fazer o nosso doodle. Lembrando que se você quiser também fazer aí na sua casa, fica super à vontade. Eu acho que o ponto disso aqui é a gente soltar a imaginação, soltar a criatividade, mesmo sem saber fazer, tá? Porque eu nunca estudei como é que exatamente eu faço um doodle, eu só tô meio que me jogando aqui e olhando para as referências, que eu posso até pegar aqui rapidinho para você dar uma olhadinha de novo. Mas, cara, é um desenho solto, né? A gente vai basicamente preencher uma folha sem pensar muito. Esse vai ser o meu objetivo durante esse tempo, é usar a criatividade realmente como uma forma de me ajudar a externalizar ideias enquanto eu converso com você sobre esse tema que pra mim é difícil de conversar. Eu acredito que uma coisa que é muito legal de abordar antes da gente entrar nesse tópico é comentar um pouquinho do meu contexto, porque você talvez sinta que você não pertence ao lugar onde você mora, onde você nasceu, por razões diferentes do que eu sinto. Então eu queria muito brevemente contar um pouquinho dessa história. Para quem não sabe, eu nasci e cresci no Rio de Janeiro, e a minha família é originalmente portuguesa. Os meus avós foram para o Brasil ali pós-guerra, pós-segunda guerra, migraram para lá, moravam, porque se você for de Portugal, se estivesse perguntando de onde são, eles moravam em cidades mais do interior de Portugal mesmo, campo. A maioria deles, 3 deles ali no centro de Portugal, e um deles ali em cima, Viana do Castelo. E eles foram para o Brasil com uma esperança de vida melhor, basicamente tentar encontrar algum emprego e ver o que eles conseguiriam fazer. Mas o ponto de eu fazer essa ponte, de contar um pouquinho do prólogo do Tiago, é porque isso sempre influenciou muito a minha criação. Eu às vezes ia para casa do meu avô e ele estava vendo TV portuguesa, por exemplo. Isso não quer dizer que ele só vivia numa bolha de Portugal, mas no geral eu sinto que a minha família sempre teve essa raiz muito forte, assim, de não necessariamente super se integrar à cultura ali do Rio. Eu não lembro, por exemplo, dos meus pais
escutando muito pagode, por exemplo, ou samba, ou a gente não ia muito na praia. Meus pais também nunca foram muito fãs de carnaval, então eu sinto que por mais que eu pudesse, sim, talvez ter me infiltrado um pouco mais, me integrado na cultura, nunca foi uma coisa que eu naturalmente busquei, nunca foi uma coisa que a minha curiosidade buscou. E é super interessante assim, parar para prestar atenção no impacto que isso teve em mim muitos anos depois. Porque se eu falo assim numa boa e eu só descrevo esse fato e eu comunico para você que não é uma questão de nossa, eu não gosto do Rio, não é isso. Eu só acredito que não existe um lugar perfeito para você morar, né? Todo lugar tem prós e contras. Cada cidade é meio que otimizada para certos gostos e para certas coisas. E digamos que eu não achava o Rio uma cidade muito otimizada para os meus gostos. Era quase como se eu gostasse muito eu não gostasse de azeitona, por exemplo, não suporto azeitona, e a cidade onde eu venho é a maior produtora de azeitona do mundo, sabe? Então essa é meio que a vibe, assim, da minha vivência antigamente. E isso sempre me afetou bastante, me afetou criativamente, me afetou no nível pessoal também. E eu queria comentar com você um pouquinho disso, o porquê que isso acontecia. Porque vai que você também se sente dessa forma, por uma razão diferente, isso te ajuda, né? Porque pelo menos refletir sobre isso me ajudou bastante. Mas em vez de focar muito na infância, etc., eu queria dar um salto. Eu queria dar um salto para a época da faculdade, na época que eu entrei para design na UFRJ, desenho industrial mais especificamente, e que eu comecei a reparar mais profundamente assim, esse vão de talvez interesses ou esse vão de compatibilidade que eu tinha com a maioria das pessoas, porque principalmente nessa época em que o Rio de Janeiro estava mais, digamos, bombado, tinha mais buzz ao redor do Rio, porque estava rolando a Olimpíada, ia rolar a Olimpíada, ia rolar Pan-Americano, ia rolar a Copa do Mundo, e aí também ia ser sediado parcialmente no Rio. Essa foi uma época onde a cidade estava muito fazendo esse auê de si mesma. Assim, era muito orgulho você ser do Rio e você, sei lá, usar uma camiseta com uma estampa do Rio. Esse tipo de coisa estava bastante tendência, digamos, pelo menos naquela bolha na época. Não estou falando que no Brasil inteiro. Eu não sei como é que foi a receptividade dos outros lugares em relação a isso, mas eu imagino que definitivamente foi mais intenso onde eu estava. E isso me influenciou muito na época da faculdade, criativamente, porque eu lembro que na época existiam alguns concursos de design. Eu curtia muito trabalhar com mobiliário, por exemplo, nessa época. Eu gostava muito dessa parte de design de imóveis. E os concursos, por exemplo, de design tinham como tema brasilidade. E as criações normalmente que se destacavam tinham um pouco desse caráter do Brasil. Muitas dessas peças tinham muito desse caráter do Rio. Então, sei lá, um móvel que seguia a forma do pão de açúcar, ou que seguia os padrões dos calçadões das praias. Tinha muita coisa desse tipo. E eu lembro que eu sentia muita dificuldade nessa época a tentar me adaptar, a tentar me expressar criativamente de uma forma que era alinhada com isso. Isso não era uma coisa muito natural para mim. Então foi muito interessante, porque essa questão que antes era só uma questão pessoal, de eu, por exemplo, expressar que eu não gostava de ir pra praia, ou dizer que, pô, carnaval, eu tentava meio que dar uma escapada, se alguém fosse viajar, eu tentava viajar com a pessoa, organizar uma viagem, ou que eu não curtia, por exemplo, uma roda de samba, coisas do tipo. Sempre que eu expressava isso, eu era sempre recebido de uma forma muito tipo, pô, não sei o que, sabe, uma coisa meio reclamando, como se eu não gostasse de nada, entre aspas. E aí eu notei que isso começou também a acontecer desse ponto de vista criativo. Eu comecei a reparar, caramba, até aqui está sendo exigida essa questão de eu conhecer, sabe, ser muito infiltrado e talvez ter uma curiosidade natural sobre esse assunto. E aí eu comecei a perceber que, Thiago, peraí, cara, você precisa se adaptar. Você precisa começar a gostar dessas coisas, você precisa começar a pegar essas referências, a beber dessas referências. E essa foi uma época para mim muito confusa criativamente falando por causa disso. Eu lembro, e eu tenho, sério, essa é uma das coisas que mais me dá vergonha assim, de admitir, e eu não sei se você já sentiu alguma coisa parecida, tá? Nessa questão de você se adaptar. Mas eu lembro de olhar assim, quem são as pessoas que estão bombando dentro da área de design? O que elas fazem, qual é o estilo, qual é o traço, e qual é a parte dos bastidores também, porque eu sempre tento desconstruir os bastidores, para tentar entender um pouquinho mais sobre o processo.
E aí eu comecei a reparar que eram pessoas que trabalhavam muito, por exemplo, com madeira, que é uma coisa bem forte assim no mobiliário do Brasil. Sabe, por mais que você tenha móveis de plástico, metal, etc., eu acho que a parte da madeira é muito presente no estilo, até por causa da matéria-prima que tem no próprio país, né? E eu começava a olhar para os bastidores assim, dessas pessoas. Eu notava que, cara, são pessoas que, sei lá, surfam de manhã e depois vão pro seu estúdio, pessoas que moram na Zona Sul, etc. E aí eu começava a fantasiar sobre isso. Eu ficava assim, cara, um dia eu vou ser a pessoa que acorda 5 da manhã para surfar, sendo que eu nem gostava de praia. Um dia eu vou morar na Zona Sul. E aí eu olhava para tudo, assim, tal empresa tinha um escritório em São Cristóvão, por exemplo, um galpão. Aí eu ficava, eu vou ter um galpão em São Cristóvão. Eu ficava sonhando com isso. Sabe quando você idealiza, às vezes, o seu futuro? Eu estava idealizando um futuro que não tem absolutamente nada a ver com a minha personalidade e as minhas curiosidades, etc. Então foi super interessante notar como esse período, criativamente falando para mim, foi muito injetado. Não era uma coisa que estava sendo de dentro para fora, era completamente oposto. Era assim, ambiente inserindo pensamentos e sonhos que não eram sonhos do Thiago no Thiago. E eu lembro de muitas vezes eu me forçar, muitas vezes de ir na praia, por exemplo, para me inspirar, entre aspas, ou ir para lugares que normalmente eu não iria para o mesmo propósito. Então foi um período que, criativamente falando, foi muito estranho para mim. Porque eu também lembro que muitas vezes quando eu via referências de design que fugiam um pouco disso, eu pensava que aquilo era uma perda de tempo. Surgia esse tipo de questionamento. E, inclusive, falando de criatividade, voltando aqui para o nosso Doodle, acho que já deu para perceber, né, que assim, em termos técnicos, Nossa Senhora, acho que estou muito longe da qualidade do que a gente viu aqui no nosso exemplo do Keith Haring. Mas está sendo um desafio interessante fazer isso aqui com giz de cera. Eu tinha a preferência, né, de usar um material um pouco mais grosso, sabe? Uma caneta preta que fique bem contrastante com esse papel branco. Mas eu me desafiei a fazer essa questão de sortear com dado, então agora eu vou com o desafio até o final. Inclusive eu não faço ideia se você está fazendo isso aí por aí também. Me conta depois aqui nos comentários se você de fato parou também um pouquinho para criar e se aventurar a fazer um doodle e como é que foi para você. Porque pra mim é meio desconfortável estar gravando uma coisa que eu nem sei se tá tão legal, sabe? Eu tô meio que fazendo e deixando o negócio fluir aqui. Não tô julgando muito. É uma coisa que eu sempre gosto de falar sobre criatividade. Tem o você que escreve, ou você que desenha, ou você que cria dentro de você, que é essa pessoa que deixa as ideias fluírem. E depois tem o você que edita. Né? Você que edita é a pessoa que tem que gerenciar a parte depois, e olhar para o que você fez e tentar consertar ou tentar melhorar da próxima vez. O você que cria é aquela pessoa que deixa fluir, é aquela pessoa que põe as ideias para fora e não julga muito. Então eu tô curtindo esse momento aqui do você que cria liderando. O outro tá na geladeira por enquanto, não tá sendo usado. Mas isso aqui tá sendo bem divertido, para até me ajudar a falar um pouquinho desse tópico. Mas acredito que isso fecha um pouco o contexto do Thiago, porque que o Thiago em si se sentia meio perdido nesse ambiente chamado Rio de Janeiro. E, sério, falar sobre isso está sendo uma mistura de eu estar nervoso por estar abordando esse tema com eu estar aliviado de eu falar sobre esse tema. Eu diria que, assim, emocionalmente analisando esse momento aqui, porque o lado que fica nervoso porque durante a minha vida, todo momento em que eu tentava falar sobre isso com alguém, tipo, eu não gosto de praia, ou não gosto de carnaval, eu era visto como um cara chato, sabe? Não existia uma interpretação de, pô, o Thiago não tá criticando a praia em si, ele não tá criticando o carnaval em si, ele só não curte pessoalmente isso, sabe? Então eu fiquei curioso para saber se você também teve alguma coisa assim e se isso também, de alguma forma, influenciou o seu processo criativo, ou influenciou o seu dia a dia, ou como você se sentia. Porque eu, pessoalmente, me sentia errado. Eu sentia como se eu tivesse quase com um defeito de fábrica e que eu precisasse consertar aquela coisa, porque senão eu não só conseguiria me adaptar muito bem, ou ser uma pessoa legal, mas eu também, criativamente falando, não teria sucesso, talvez, porque o que estava sendo pedido e demandado, ou o que era mais famoso naquele ambiente, era a brasilidade, ou era o desenho que seguia as formas do Rio. Então, eu não sei se você já sentiu algo parecido, mas pra mim isso foi muito forte e é por isso que me deixa um pouco nervoso. Era essa receptividade negativa, como se eu estivesse criticando o lugar e não falando sobre o fato de que eu não estava simplesmente muito adaptado, que ele não era muito otimizado pra mim, né? Voltando naquele exemplo
da azeitona. Se eu não gosto de azeitona, eu moro na maior produtora de azeitona do mundo e a cidade tem um monte de coisa de azeitona, não é muito otimizada necessariamente para mim nesse sentido. Embora, é claro que eu gosto de muitas coisas do Rio. Inclusive, isso me dá uma ideia. Eu acho que eu vou fazer uma azeitona no meio desse doodle, usando esse exemplo da azeitona, e trazendo ele aqui pro doodle. Agora isso me deu uma ideia. Eu vou trazer alguns elementos do que a gente está conversando para cá. Isso pode ser uma fonte de inspiração. E eu queria agora trazer para você uma espécie de conclusões que eu tive depois de refletir sobre esse assunto. Foram algumas, né? Não foram, eu acho que eu listei 3. Eu fiz uma espécie de mapa mental aqui. Eu estou usando até para conseguir me guiar sobre esse assunto. Porque ele é tão vasto, deixa eu te mostrar aqui nessa câmera, que eu precisei assim, começar pelo tema no centro e ir espalhando ele. E eu acredito que um dos pontos que eu anotei que é mais interessantes e que mais me chamou a atenção, digamos, das conclusões que eu tive quando eu fiz esse mapa mental e quando eu fiquei refletindo um pouco sobre esse assunto, foi que uma das vantagens de você não se sentir necessariamente em casa quando você está no lugar, eu até brinco que eu sou carioca não praticante, que eu não sigo exatamente talvez o estereótipo que acontece dali, é que depois que você vira essa chave de entender que, cara, eu não preciso fazer as coisas igual a como todo mundo faz, eu posso definir o que eu gosto e o que eu não gosto, onde eu coloco minha atenção, onde eu não coloco. É muito louco porque você começa a se tornar uma pessoa, eu acho que de qual você se orgulha muito, assim, porque você para de pegar respostas padrão para as coisas, digamos. Então, se por exemplo, se eu me questionasse, nossa, será que eu gosto de tal coisa? Eu poderia olhar para minha identidade original, né? Eu poderia pensar, as pessoas do Rio normalmente gostam disso e meio que responder assim por padrão, sabe? Porque eu não sei a resposta. Ou eu posso de fato me questionar, eu gosto disso aqui ou não? Eu, sabe, independente do efeito manada, independente da pressão de outras pessoas. Então isso é uma coisa que eu acho que é muito legal, assim, que eu notei que começou a acontecer depois que eu entendi que eu não precisava me sentir mal por eu não me adaptar aos gostos do resto das pessoas ao meu redor. E isso foi uma coisa que hoje em dia eu sou muito grato. Essa questão de eu não necessariamente olhar para uma identidade que eu sinto que eu pertenço ou deveria pertencer para trazer certas respostas sobre mim, que são muito individuais. E isso destravou muita coisa. Acho que destravou muita coisa e também me deu muito confiança como pessoa. Acredito que foi uma... Eu não sei nem se posso dizer que isso é uma vantagem, né? Porque isso acaba sendo uma coisa que eu descobri depois de passar por tudo isso, eu comecei a valorizar um pouco mais. Mas acho que quando essa chavinha é virada, muita coisa mudou para o melhor. Seja do ponto de vista pessoal, seja do ponto de vista criativo, que no final do dia eu acredito que sejam coisas muito conectadas, né? Porque a criatividade é uma coisa que vai de dentro para fora. Você externaliza seus pensamentos, você externaliza aquela multiplicação entre as suas referências, o seu repertório, aquele problema que você está tentando resolver ou aquela ideia que você está tentando expressar. Então eu acredito que no final do dia tudo acaba tendo um efeito dominó muito forte. Uma outra coisa que eu pensei que também faz bastante diferença nesse processo foi a internet. Eu sinto que nos momentos em que eu mais me sentia solitário, nesse sentido de, putz, eu não pertenço, as pessoas não gostam das mesmas coisas que eu gosto, eu queria estar tendo conversas diferentes, mas não tem alguém na minha bolha geográfica necessariamente que possa ter essa conversa comigo. O Orkut e outras redes sociais, Facebook depois, foram meio que assim, uma espécie de lugar para eu conseguir criar essa minha bolha independente de quem estava ao meu redor. E eu não estou falando que não existiam pessoas no Rio que talvez não gostassem das mesmas coisas que eu, mas eu não estava cercado talvez de algumas pessoas que curtissem todas as coisas que eu queria conversar sobre, por exemplo. Então eu usava muito Orkut, eu entrava em comunidades, procurava muitas vezes pessoas de outros lugares do Brasil para conversar sobre as coisas, ou até simplesmente não necessariamente conversar no nível MSN, né? Mas assim, conversar num nível debater dentro da comunidade. Então foi um período bem legal, assim, onde eu conheci gente com gosto musical parecido com o meu, quando eu não conhecia necessariamente alguém ao meu redor que tinha o mesmo gosto musical, esse tipo de coisa. Então eu acho muito bonito pensar como a internet é uma espécie de potencializadora para você expandir essas bolhas. Isso sempre foi uma ferramenta que me ajudou muito e hoje em dia, especialmente, nossa senhora, eu consigo ver que se você é uma pessoa que ainda cria pela internet, ou seja, se você ainda expressa suas ideias,
se você mostra aquilo que você faz, se você realmente compartilha os seus gostos, etc., você acaba conhecendo mais gente ainda que é alinhada, sabe, com aquilo que você valoriza e que quer conversar sobre os papos que você se interessa. Então eu diria que a internet meio que quebrou, né, essa bolha geográfica e criou essa possibilidade. Eu entendo que no final do dia isso é só uma parte da nossa vida, né, é só uma parte da nossa interação social. Existe, na minha opinião, sim, uma importância muito grande nas trocas presenciais, então isso ainda é importante. Mas assim, dentro do possível, né, se você compara com outras gerações que não tinham essa ferramenta, acho que a internet acaba sendo uma forma da gente conseguir navegar essa dificuldade, talvez, de pertencimento de uma forma um pouquinho mais tranquila. E um último ponto que eu queria trazer é sobre a nossa curiosidade sobre como é louco que a gente não respeita muito isso, né? Acho que quando eu olho, por exemplo, para a minha história, e eu não sei se isso acontece também quando você olha para a sua, eu noto esse padrão muito forte de o medo de julgamento das outras pessoas, de passar vergonha por não gostar de certas coisas, era predominante. Não era seguir a minha curiosidade que era predominante. Porque se a minha curiosidade fosse a líder, digamos, eu não estaria nem aí se eu não gosto de praia, ou se eu, sabe, não gosto tanto das referências que a galera tá usando na hora de criar alguma coisa. Eu simplesmente continuaria seguindo a minha curiosidade. E a vida que segue, eu estaria muito tranquilo por ser uma pessoa, digamos, diferente, assim, entre aspas. Mas isso não era o que acontecia. O que acontecia era realmente essa questão de, putz, eu deveria ser assim, eu deveria ser assado. Então acho que isso acabou, sabe, ficando muito marcado pra mim. Então hoje em dia, cara, quando eu sinto essa necessidade de seguir a minha curiosidade, eu tento ao máximo deixar ela solta. É quase como se eu estivesse querendo compensar. Eu penso assim, desculpa por tanto tempo eu ter te deixado ali escondidinho, sabe? E não respeitado você, e eu priorizei o que as outras pessoas pensavam, o que eu achava que eu deveria estar fazendo. Eu acho isso uma coisa quase como se fosse assim, um pedido de desculpas que eu faço para ela todos os dias, quando eu tenho uma vontade de fazer alguma coisa, que mesmo que ela seja meio sem sentido, um experimento criativo eu faço, quando eu olho uma referência que não é muito minha vibe, assim, às vezes eu experimento se eu sinto vontade. Então, permitir que a minha curiosidade faça as coisas e explore, da mesma forma que eu estou fazendo esse doodle aqui, sem saber direito como se faz um doodle, eu tenho respeitado muito esses momentos, eu tenho dado realmente muito espaço para ela explorar o que ela sente vontade de fazer, independente do que alguém que sabe fazer doodles vai pensar, por exemplo, desse resultado final aqui, né? Que não é um resultado final que, assim, esteticamente eu pense, nossa, uau. Se a gente for analisar, até aqui olhando para a câmera, eu acho que, por exemplo, o fato dessas bordas não terem a mesma espessura me incomoda um pouco, eu acho que podia ser esteticamente mais interessante. Mas o ponto disso aqui, novamente, é soltar a imaginação, soltar a criatividade enquanto a gente conversa sobre algum assunto de uma forma tranquila, de uma forma menos acelerada que a velocidade das redes sociais hoje em dia, né? Que, nossa senhora, eu não tô conseguindo mais, assim, como é que eu posso expressar? Ter paciência para muitas vezes navegar esses passos tão rápidos, tá? Por mais que eu tente avisar o meu algoritmo, ó, não me mostra isso, não me mostra aquilo, ou deixar de acompanhar algumas pessoas que geram esse efeito meio aceleradão, isso ainda acaba acontecendo, né? Inclusive eu tive uma ideia para fechar esse nosso papo, que é enviar esse doodle para você. Se você quiser receber o original mesmo, tá? Eu não vou fazer uma cópia, realmente o doodle que eu fiz aqui. Se você quiser receber, eu vou te fazer um convite, que é deixar uma pergunta aqui embaixo nos comentários do YouTube. Porque eu pensei que isso é uma forma legal de criar uma espécie de interação a mais, assim. Eu pensei que fosse interessante explorar isso. De eu ter não só um assunto principal com que eu converso com você, mas também uma pergunta que é respondida no episódio, no final do episódio. Então o que eu vou fazer eu vou escolher uma das perguntas que foram deixadas aqui embaixo no YouTube, que foram feitas por alguém que de fato chegou até o final e de fato escutou esse papo todo, e eu vou responder uma delas no final do próximo vídeo. Pode ser uma pergunta sobre criatividade, sobre processos criativos, sobre o seu projeto, pode ser uma coisa conectada também à vida intencional, né? Eu resumo tirando o papel dessa forma, vida criativa e vida intencional, são duas coisas que eu tento incentivar bastante.
Então, se você quiser deixar uma pergunta aqui no final do vídeo, nos comentários, eu vou escolher uma delas e a pessoa que tiver a pergunta escolhida vai receber esse doodle aqui, que na minha cabeça sempre poderia ter sido mais bonito e mais eficaz, mas no final não foi. E agora que se eu quisesse melhorar, né, até fazendo uma brisa sobre criatividade, se eu quisesse virar uma pessoa que faz mais doodles, eu poderia olhar para isso e de fato analisar. Eu poderia tirar ali o você que desenha da liderança e botar o você que edita na liderança. E pensar, Thiago, talvez você queira trabalhar com outro material, talvez você queira usar formas que são mais desse jeito ou mais daquele jeito. Né? Então eu gosto muito de separar essas etapas no processo criativo, porque muitas vezes o que a gente considera como bloqueio criativo é a gente estar julgando as ideias antes do momento que a gente deveria julgar. O processo criativo tem causa e ordem, tem um momento que você se solta, tem um momento que você depois foca. Então é muito importante lembrar quem é que está liderando o processo naquele momento. É uma coisa que faz muita diferença para mim, pelo menos, eu acredito que também possa ajudar muita gente que se trava. Caso você também tenha criado algum doodle enquanto a gente faz, me manda depois, você pode mandar pelo Instagram, ou você pode colocar o link aqui embaixo do que você fez, caso você tenha postado. E se você busca destravar a sua criatividade, praticar ela no dia a dia, inserir de fato esse hábito na sua rotina, e você precisar de uma mãozinha, considera conhecer o Criatividade Sem Bloqueio, que é o meu curso de criatividade, é um curso bastante lúdico, bastante visual, onde eu trago os meus processos criativos, as minhas técnicas criativas favoritas, que eu acredito que podem ajudar muita gente a destravar a criatividade. E além de ter essa parte de aulas gravadas, que você pode ver no seu ritmo, de acordo com o que a sua rotina permitir, também tem os encontros mensais ao vivo, que eu chamo de plantões criativos, para poder fazer eu ia falar um trocadilho com planta. A gente se encontra mensalmente pelo Zoom e a gente troca ideia por ali. Eu respondo dúvidas sobre os projetos das pessoas, sobre alguma dificuldade específica, e é sempre uma troca que eu acho que é maravilhosa, porque não sou só eu ajudando, são outras pessoas também com outras bagagens que trocam ideia, então é sempre uma conversa que é maravilhosa e que rola todo mês por ali. Ia ser uma honra ter você por lá. Foi um prazer ter a sua companhia aqui até o final, e semana que vem a gente vai criar alguma coisa nova. Eu talvez use algum material que eu quero usar de fato, só porque hoje eu não usei o que eu queria usar, ou a gente faz um outro sorteiozinho de novo. Vamos ver como é que vai ser, mas já estou empolgado para trocar ideia contigo de novo semana que vem. Até a próxima.